Curso LGPD em Condomínios e Portarias, Módulo 1. Neste módulo vamos considerar o que é LGPD, o que é tratamento de dados. Quais são os dados pessoais protegidos? Quem é o titular dos dados pessoais? Quem são os principais atores na LGPD? O controlador, o operador, além dos agentes de tratamento, o que são dados sensíveis? Como a LGPD se aplica a crianças e adolescentes? Quais são os princípios da LGPD? Para além do consentimento, e quais são as penalidades previstas na LGPD? O que é LGPD? O que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Para que serve? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, é o nome dado à Lei nº 13.709 de 2018, que regula o tratamento de dados pessoais, estabelecendo princípios, direitos e deveres tanto para o titular dos dados, ou seja, o indivíduo a quem se referem as informações, quanto para os agentes de tratamento, que são todos os que utilizam os dados pessoais fornecidos pelo titular, e podem abranger desde outros indivíduos, até empresas e agentes públicos. A LGPD representa um avanço importante do Brasil no sentido de não apenas proteger a liberdade e a privacidade do indivíduo, como você, mas também estabelecer limites para o que pode ser feito com os seus dados e dar a você maior controle sobre eles. Ao redor do mundo, há muitas leis semelhantes à LGPD. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Para que serve? Continuação. A mais famosa e ampla delas é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, na sigla em inglês, de onde a LGPD foi inclusive inspirada. É graças a leis como essas que as novas tecnologias apresentam ferramentas que, ao invés de simplesmente coletar uma série de informações sem você sequer saber, dão ciência de que aquela atividade existe e, na medida do possível, permitem que você decida o que pode ser feito com elas. O que é tratamento de dados? Tratamento de dados é o nome amplo utilizado pela LGPD para se referir a toda e qualquer atividade realizada com dados pessoais. Quando falamos em tratamento, a primeira coisa que vem à mente é a coleta de dados, certo? Mas ela não é a única. O tratamento envolve ações das mais diversas, incluindo armazenar, produzir, classificar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, arquivar, analisar, modificar, transferir, eliminar e muitas outras. Basicamente, qualquer ação que envolva dados pessoais é considerada como tratamento. No contexto de um condomínio comercial residencial, por exemplo, as seguintes atividades são consideradas como tratamento de dados pessoais. Primeiro, coleta de dados de um visitante para a criação de um cadastro. Segundo, classificação daquele novo cadastro em condômino, prestador de serviço ou visitante. Terceiro, acesso aos dados do indivíduo para liberar sua entrada no condomínio. Quarto, atualização do cadastro do condômino ou visitante. Quinto, realização de cópias de segurança dos cadastros armazenados e imagens obtidas por meio de equipamentos de segurança. Sexto, eliminação do cadastro de um antigo colaborador que não mais para o condomínio. Quais são os dados pessoais protegidos? A LGPD define como dado pessoal toda e qualquer informação que identifique ou possa identificar um indivíduo. Como a lei não dá uma lista fechada do que é dado considerado dado pessoal, a proteção garantida pela LGPD é muito ampla e vantajosa para o titular. Exemplos clássicos de dados pessoais são nome, endereço, data de nascimento, números de documentos, RG, CPF, passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, fotos, número de telefone ou celular, e-mail e perfis em redes sociais. Mas essa definição também inclui elementos não tão óbvios, como identificadores digitais, por exemplo, o endereço de IP do seu smartphone ou cookies instalados no navegador que você utiliza para acessar a internet, dados referentes à sua localização, seus dados bancários, seu histórico de compras em determinados sites, entre muitos outros. Tudo depende do contexto.
se for possível determinar a identidade do indivíduo, direta ou indiretamente, por meio daquela informação ou de um conjunto de informações. Então estamos falando de dados pessoais. Note que a LGPD abrange dados pessoais tanto em contextos virtuais como em contextos físicos. Ou seja, essa proteção de que estamos falando não vale apenas para informações online ou em servidores, mas, também, para dados armazenados em arquivos físicos, fichas, livros de registros e todo e qualquer meio em que seja possível obter e armazenar dados pessoais. Quem é o titular dos dados pessoais? Quais são seus direitos? O titular dos dados pessoais é o indivíduo a quem esses dados se referem. Dito de outro modo, os seus dados são seus. Como titular dos dados, você tem uma série de direitos que lhe permitem, em certa medida, decidir melhor como deseja que seus dados sejam tratados. O primeiro grupo de direitos. O primeiro grupo de direitos diz respeito à informação, previsto no artigo 9º da LGPD. É direito do titular obter, de maneira clara e acessível, informações sobre o tratamento de seus dados, incluindo qual a finalidade específica, como e por quanto tempo os dados serão tratados, quem realiza o tratamento, ou seja, a identidade do controlador, bem como suas informações de contato. O primeiro grupo de direitos, continuação, com quem seus dados são compartilhados e para qual razão. Quais as responsabilidades dos agentes envolvidos no tratamento de dados? Quais são e como exercer seus direitos em relação aos seus dados? Via de regra, todas estas informações devem estar disponíveis na política ou aviso de privacidade do site ou aplicativo. O segundo grupo de direitos tem a ver com as solicitações e o controle do titular sobre os seus dados. O artigo 18 da LGPD prevê que o titular pode, a qualquer momento, fazer as seguintes solicitações ao controlador dos dados: confirmar se seus dados são tratados e ter acesso a eles, corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários, excessivos ou tratados de maneira inadequada, portabilidade de seus dados para outro fornecedor de produto ou serviço. Mas este direito ainda precisa ser melhor regulado, e saber com quem o controlador compartilhou os seus dados, incluindo entidades públicas e privadas. Para os dados tratados com consentimento do titular, a LGPD prevê que o titular pode fazer as seguintes solicitações ao controlador: eliminar os dados pessoais tratados com o seu consentimento, obter informações sobre não dar seu consentimento para determinado tratamento, e as consequências dessa negativa, anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários, excessivos ou tratados de maneira inadequada, revogar seu consentimento. Para exercer esses direitos, é preciso entrar em contato com o controlador dos dados do produto ou serviço que você está utilizando. Pode ser que não seja possível obter uma resposta na hora sobre a informação que você procura, ou sobre o que você quer solicitar ao controlador, mas tenha certeza de que a lei garante que você receberá uma resposta, mesmo que seja o controlador comunicando que a sua solicitação não pode ser atendida por motivos técnicos ou legais. Quem são os principais atores na LGPD? Mas quem são eles, exatamente? Há outros atores além deles? Nesse item, vamos descobrir as respostas a essas perguntas. A LGPD fala em dois tipos de agentes de tratamento, ou seja, que realizam atividades que envolvem dados pessoais, o controlador e o operador. As exceções para a eliminação dos dados são, se for necessário armazená-lo para cumprir uma obrigação legal ou regulatória, se os dados foram utilizados para um estudo realizado por órgão de pesquisa, se os dados foram transferidos para um terceiro, se os dados foram anonimizados e mantidos para uso exclusivo do controlador. O controlador é quem toma as decisões sobre o tratamento de dados. Ela normalmente é uma empresa, mas pode também ser um ente público, por exemplo, a prefeitura ou um hospital público. Uma pessoa física, já que é ele que toma as decisões, o controlador também tem uma série de deveres e responsabilidades, principalmente respeitar e garantir os direitos dos titulares de dados. O operador
é quem realiza o tratamento de dados conforme as decisões do controlador. Assim, como controlador, o operador também normalmente é uma empresa, mas pode ser do poder público ou, ainda, uma pessoa física. Geralmente, o operador tem mais capacidade técnica de realizar o tratamento dos dados. Por isso, ela é contratada pelo controlador. Porém, quem de fato tem o poder de decidir sobre o tratamento de dados, por exemplo, quais dados coletar, por que coletar, por quanto tempo manter, é o controlador. Por isso, a LGPD prevê menos responsabilidades para ele quando comparado com o controlador. Além dos agentes de tratamento, a LGPD também fala sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD. Como a tecnologia avança mais rápido do que as leis podem acompanhar, a ANPD terá três funções principais. 1. Promover na população conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais, informando os titulares sobre os seus direitos e estabelecendo canais de comunicação com a população. 2. Regulamentar determinados assuntos ou práticas. 3. Fiscalizar o cumprimento da LGPD, inclusive aplicando multas e penalidades em caso de desrespeito à lei. Ou seja, a ANPD será basicamente o xerife responsável pela LGPD, mas ela poderá trabalhar em conjunto com outras autoridades já existentes, como o Ministério Público. O que são dados sensíveis? Os dados sensíveis são uma categoria especial de dados pessoais que abrange dados sobre a origem étnica ou racial do titular, dados sobre suas crenças religiosas ou opiniões políticas e filosóficas, dados sobre filiação a sindicato ou organização política, filosófica ou religiosa, dados sobre a saúde e vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Eles foram colocados em uma categoria especial na LGPD porque têm chances muito grandes de, se mal utilizados, provocar discriminação contra o titular ou, ainda, representar um risco a ele, por exemplo a partir da má utilização da biometria. Por isso, a lei prevê cuidados especiais com eles, o que inclui justificativas específicos para o tratamento e maiores responsabilidades dos agentes de tratamento, basicamente, que eles adotem medidas de segurança reforçadas para evitar o acesso indevido a esses dados e que não discriminem o titular. Como a LGPD se aplica a crianças e adolescentes? As crianças e adolescentes têm proteção especial na LGPD. Vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ICA, define que criança é a pessoa de até 12 anos de idade. Adolescência, então, começa aos 13 anos e vai até os 18 anos de idade. Qualquer atividade de tratamento deve considerar o melhor interesse da criança ou adolescente, ou seja, pensando sempre em como aquele tratamento de dados pode interferir no seu desenvolvimento e sempre escolher a opção mais benéfica. Normalmente, esse ponto é muito lembrado quando estamos falando do contexto da internet, de jogos e de aplicativos para celular, mas ele também vale para qualquer situação do mundo real em que os dados da criança ou adolescente sejam necessários. A LGPD tem previsões especiais para o tratamento de dados de crianças. Normalmente, ele só pode ser realizado com consentimento de um dos pais ou responsáveis. Esse consentimento sempre virá em destaque e só pode se referir aos dados de fato necessários para que a criança tenha acesso ao produto ou serviço. Além disso, o controlador precisa garantir, na medida do possível, que o consentimento necessário foi dado pelos pais ou responsáveis da criança, e não ela se passando pelos pais. Por exemplo, como estamos falando de crianças, também é direito de seus pais ou responsáveis terem fácil acesso às informações da criança que estão sendo tratadas e como eles podem exercer os direitos sobre os quais falamos acima. E isso se aplica também para as crianças em si. Toda a linguagem usada para se comunicar com elas também deve ser simples e fácil de entender, conforme a idade recomendada para o acesso ao produto ou serviço em questão. Por último, mas não menos importante, temos também os dados de adolescentes. A LGPD não estabeleceu regras tão específicas para eles como fez com as crianças, mas cuidado nunca é demais. Como estamos falando de crianças, continuação, ainda que o adolescente tenha mais independência e maturidade do que a criança,
É importante que os pais ou responsáveis estejam cientes dos produtos e serviços que o adolescente consome ou use dos locais onde ele vai informar seus dados. Quais são os princípios da LGPD? Como toda lei, a LGPD também é guiada por valores e princípios. São eles: finalidade. O tratamento de dados deve ser sempre voltado para uma finalidade ou motivo específico, informado ao titular de dados antes do início daquela atividade. Adequação. O tratamento deve ser o caminho certo para cumprir a finalidade informada ao titular. Necessidade e minimização. Deve-se utilizar somente os dados necessários, e sempre o mínimo possível, para atingir a finalidade informada. Não coletar dados em excesso. Livre acesso. O titular deve ter garantia de consulta facilitada e gratuita sobre o tratamento de seus dados pessoais. Qualidade dos dados. O titular deve ter a garantia de que seus dados pessoais tratados estão corretos, exatos, claros e fiéis à realidade. Transparência. O titular deve ter informações claras e precisas sobre como é realizado o tratamento de seus dados pessoais. Como toda lei, a LGPD também é guiada por valores e princípios. São eles: continuação, segurança. Quem trata dados pessoais deve adotar medidas técnicas e administrativas que sejam eficientes na proteção dos dados pessoais tratados, evitando acessos indevidos ou perdas de dados, e respondendo rapidamente a eles, se ocorrerem. Prevenção. Quem trata dados pessoais deve adotar medidas para evitar danos aos titulares. Não discriminação. Os dados pessoais não podem ser utilizados para fins discriminatórios, ilegais ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Quem trata dados pessoais deve ser capaz de demonstrar da adoção de medidas de proteção de dados eficazes e conformes à LGPD. Para além do consentimento, quais são as bases legais para o tratamento de dados pessoais? Antes da LGPD, uma das poucas leis que falava sobre o tratamento de dados pessoais, e sem muitos detalhes, era o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014. Ela se aplicava só para os dados coletados em ambientes virtuais, não em físicos, e previa que isso só poderia ser feito com o consentimento do usuário. A LGPD veio para mudar esse cenário e trouxe mais bases legais de tratamento, ou seja, situações em que o tratamento de dados pessoais é autorizado. Veja quais são elas. Consentimento. Sim, o consentimento continua e é uma das principais bases, mas não é a única. O consentimento ocorre quando o titular de dados dá a sua permissão ao controlador para que trate de seus dados pessoais. Para que o consentimento seja válido, precisa ser concedido de forma livre, informado, ou seja, o titular precisa ter tido acesso antes a todas as informações sobre como seus dados serão tratados, para ver se concorda com elas ou não, e precisa ser inequívoco, ou seja, precisa ser registrado a partir de uma ação do consentimento. Continuação. Titular, seja por um clique na caixinha de li e concordo com os termos de uso, com a assinatura de um documento, ao clicar em um botão do tipo prosseguir ou ao dar os seus dados de maneira espontânea após ler os termos e condições contendo as informações de tratamento, como falamos lá no tópico sobre os direitos dos titulares, é possível retirar o consentimento ou não fornecê-lo. Obrigação legal ou regulatória. Existem leis e regulamentos que exigem que o controlador colete, armazene ou, de outro modo, trate de dados pessoais. Exemplos disso são os documentos que o patrão precisa guardar do funcionário, ou comprovante de pagamentos de contas ou impostos. Uso pela administração pública. Esta base não é usada por particulares, mas pelo poder público para permitir a realização de políticas públicas, ela que permite que diversos serviços públicos sejam disponibilizados para os cidadãos de maneira geral. Exemplos disso são os dados que você fornece para conseguir atendimento em uma unidade básica de saúde ou para conseguir tirar os seus documentos pessoais, como RG, carteira de trabalho ou passaporte. Estudos e órgãos de pesquisa. Muitas pesquisas dependem de dados pessoais, estudos científicos, testes clínicos, pesquisas de opinião, estudos para desenvolvimento de novos produtos e muitos outros. Esta base legal é utilizada para justificar o tratamento de dados nessas situações.
A LGPD inclusive prevê que, sempre que possível, os dados utilizados sejam anonimizados, ou seja, que passem por um processo que não permita mais que eles sejam associados com o titular. Contrato. Quando o titular e o controlador celebraram um contrato, por exemplo, quando o condomínio contrata uma pessoa física para a prestação de um serviço no próprio condomínio, esta base legal permite que o controlador trate os dados do titular tanto nos procedimentos antes de assinar esse contrato. Por exemplo, titular envia seus dados para receber uma proposta, quanto para que o contrato consiga ser cumprido. Processo judicial, administrativo ou arbitral. Dados pessoais também podem ser importantes em processos judiciais ou administrativos ou arbitrais, principalmente quando estamos falando de provas. Essa é a base legal mais indicada quando o objetivo é utilizar os dados pessoais do titular para exercer os seus direitos dentro de um processo, seja como autor, seja como réu ou testemunha. Proteção da vida e integridade física. Essa base foi pensada para o tratamento de dados nos casos em que o titular ou um terceiro está em uma situação de risco à sua vida ou à sua segurança. O exemplo mais comum dessa base é acessar a localização do celular do titular para resgatá-la de uma situação perigosa, como um sequestro ou, ainda, um acidente em que o titular se envolveu. Tutela. Cuidados com a saúde. Esta base legal é especial porque só pode ser aplicada aos tratamentos de dados realizados por profissionais da área da saúde, por serviços de saúde ou por autoridades sanitárias, por exemplo, a vigilância sanitária. Legítimo interesse do controlador ou de terceiro. Esta base é usada em situações especiais, em que o controlador pretende promover os seus serviços ou realizar iniciativas que beneficiem o titular de dados, ao contrário do consentimento. Aqui o controlador não precisa pedir autorização do titular, porém, sempre que escolher a base legal do legítimo interesse, o controlador precisa deixar bem claras e transparentes as informações sobre esse tratamento. Além disso, o titular não pode ser pego de surpresa por atividades de tratamento que usem essa base. Exemplos do seu uso são envios de cupons de desconto ou promoções especiais para o cliente cadastrado em uma certa loja. Não é nada que o titular pediu, mas que ele poderia esperar ao se cadastrar na loja e, no fundo, é um benefício, mesmo que ele não use, ou, ainda, do uso dos dados do titular para prevenir fraudes. Por exemplo, checar a identidade do titular antes de autorizar uma compra de valor alto. No condomínio, essa base pode ser utilizada, por exemplo, para justificar o envio de comunicações sobre os eventos do condomínio, ou parcerias especiais para condôminos promovendo promoções ou descontos em certo estabelecimento ou para certo serviço. Proteção ao crédito. Quando o titular está em busca de um empréstimo de crédito, essa base pode ser utilizada por instituições financeiras, como o banco ou o birô de crédito, para tratar os dados pessoais do titular, em mais uma das bases específicas previstas na LGPD, que não tem uma aplicação tão abrangente como as outras. Quais são as penalidades previstas na LGPD? As penalidades administrativas previstas na LGPD entrarão em vigor a partir de 1º de agosto de 2021 e serão aplicadas pela ANPD. São elas: advertência, multas simples, de até 2% do faturamento do infrator, limitada a R$ 50 milhões, multa diária, possibilidade de tornar a infração pública, bloqueio dos dados pessoais envolvidos, eliminação dos dados pessoais envolvidos, suspensão parcial do banco de dados envolvido na infração, por um prazo de até 6 meses, proibição parcial ou total de realizar atividades relacionadas ao tratamento de dados. Antes de aplicar qualquer penalidade, a ANPD sempre considerará as características do infrator e da infração, ou seja, o patrimônio do infrator, a gravidade da infração, o quanto isso afetou os titulares de dados, se é a primeira vez que a infração ocorre, entre outros critérios. Mas não podemos descuidar do cumprimento da LGPD, lembrando que penalidades administrativas são apenas parte das penalidades que podem ocorrer no caso de descumprimento da LGPD. Desde já os titulares podem requerer, por exemplo, a indenização por danos materiais ou morais que vierem a sofrer em decorrência de um tratamento não adequado dos seus dados pessoais.
Chegamos ao final do módulo 1, preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 2, ok?